Olá pessoal, eu sou o Kleber, fundador da FBN e hoje a gente vai gravar um FBNcast diferente. A gente está com um tema super bacana para um pessoal que a gente acredita que tem muito a agregar no mercado de seguros. E para esse papo eu estou com convidados super especiais aqui comigo. Eu estou com a Andréa Aroni do Sindirepa, com a Suelen Ferri da Sura e com o Alexandre Dias do Grupo Guia Norte. A gente vai falar um pouquinho sobre o LDF e antes de passar a palavra para eles, eu vou explicar um pouquinho para vocês do que se trata e como isso nasceu para mim. Bom, quando eu estava fazendo faculdade, em 2006, no TCC, pediram para que a gente fizesse um trabalho em grupo e que um dos membros do grupo escolhesse alguma coisa que fosse relacionada ao seu mercado de atuação. Na época, eu trabalhava muito mais com seguro de automóvel do que hoje, embora a gente ainda trabalhe. E a dor que eu imaginei resolver era a questão da franquia. Naquela época, a gente já via clientes questionando por que as franquias eram tão caras. E naquela época, elas nem eram assim tão altas. E na época, no TCC, a gente criou um produto que tinha livre no nome, que era realmente para libertar o cliente que está passando por uma situação inesperada e não desejada da franquia. Quando ele chega na oficina, depois de consertar o veículo, ele tem que despender daquele valor. Então, o TCC está aqui, foi super bacana, eu tirei 9,5, guardei em uma gaveta e lá ficou guardado até o ano passado, quando eu fui conversar com a Suelen, na Sura, e descobri que eles tinham um produto para suprir essa necessidade. Então, a gente envelopou esse produto de uma forma diferente e está distribuindo esse produto exclusivamente através de influenciadores e de profissionais do mercado automotivo, representados aqui pelo Alexandre. Então, vou passar a palavra para que eles possam se apresentar, mas basicamente a gente vai hoje explicar o que é o livro de franquia, para que ele serve, como ele pode agregar valor para o mercado, né, das empresas, começando aqui pelas oficinas, e de que forma a gente pode contribuir com o consumidor para que ele tenha menos gasto e mais tranquilidade. Fique à vontade para se apresentar. Quem quiser começar, pode começar bem tranquilo, gente. Nós estamos aqui num bate-papo. Fiquem à vontade. Bom, vou começar então. Chega um pouquinho mais perto do microfone. Aqui tá certo? Sim. Bom, primeiro dizer que eu estou muito feliz da gente estar junto aqui para falar desse projeto, que é um projeto que a gente acredita muito, que tem um grande poder de expansão. O Kleber me procurou e a ideia da Sura é justamente trazer soluções personalizadas para nichos. Então, vou só me apresentar aqui, depois a gente vai falar mais do produto, da solução e das nossas trocas, mas eu sou gerente do canal Afinidade na Sura. A Sura é uma seguradora que tem 80 anos de atuação, uma seguradora latina para latinos. Ela está em 7 países aqui na América Latina e tem no grupo outros segmentos, como serviços financeiros, 46% do Banco Colômbia, por exemplo, e a parte de investimento e aceleração de empresas. Só para dar uma noção da solidez aqui do grupo. E no Brasil, com a parte de afinidade, que eu já vou explicar o que é, a gente já tem 20 anos de experiência. O que é afinidade? É justamente criar um produto para uma necessidade específica de um nicho. Então, a seguradora tem um canal tradicional. O que é? É um corretor, como o Kleber é, que vai lá fazer uma consultoria, entender uma necessidade e pegar dentro de produtos que a gente tem na prateleira quais coberturas, quais valores esse cliente precisa, fazer uma cotação, apresenta para o cliente, contrata. Só que, quando a gente fala de produto de uma necessidade massiva, de um grupo, não dá para o corretor ficar identificando isso um a um, porque a seguradora ela faz o geralzão. E aqui no canal Afinidade, a gente pega idealizadores como o Kleber, que entendem uma necessidade, trazem para a gente ajusta esse produto de uma maneira que ele seja financeiramente viável, então ele é mais acessível e mais simples de entendimento para o consumidor. Então a gente sana na veia aquela necessidade. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho do detalhe da construção desse produto, mas essa é a ideia, que é trazer naquela dor específica uma solução para um grupo sanar de fato e ter tranquilidade, no seu dia a dia, com eventualidades que podem acontecer para todo mundo. Legal, muito bacana. Fique à vontade, André, para se apresentar. Bom, eu sou a Andréia,
Eu sou gestora do Sindirepa, que é um sindicato de reparação de veículos, né? Hoje nós somos um sindicato patronal e o Sindirepa hoje ele atua muito na parte de prestação de serviço para as oficinas de reparação de veículos, né? Eu represento o Sindirepa no estado de São Paulo. Hoje, só no estado de São Paulo tem cerca de 30 mil oficinas de reparação de veículos. E a gente está sempre buscando novos produtos, novos negócios para apresentar para as oficinas, através da parceria que a gente tem com a FBN, né, que é o Kleber aqui. Ele trouxe para a gente esse produto da LDF e a gente já abraçou a causa e vamos trabalhar em cima dele, porque a gente sabe que as oficinas vão se beneficiar muito com isso, né? Então, o propósito é sempre esse, levar produtos e serviços para o setor. E a gente está aqui para isso. Show. Muito bom, André. Obrigado pela presença. Bom, meu nome é Alexandre Dias. Primeiramente, prazer estar aqui. Kleber, obrigado pelo convite. Prazer estar com você, com a Suelen da Sura, com a Andréia da Sindirepa. Todos nós aqui temos, né, um relacionamento, né, cada um de uma forma. Mas eu sou proprietário da Guia Norte. A Guia Norte tem 30 anos atuando. A gente começou na área da mecânica em 1995. E entrou na área de funilaria e pintura em 2017. Nos aventuramos aí, não saiu mais do sangue. Hoje a gente é composto por um ecossistema aí de 4 unidades, sendo uma revenda de pneus Continental, uma Bosch Service, uma funilaria e pintura, que a gente está trocando de bandeira, agora a gente está trocando de fornecedor de tinta. A gente era PPG e está virando agora AkzoNobel. A gente está fechando aí com a Akzo. E a gente tem um ecossistema onde a gente consegue atender aí em torno de 400, 500 veículos todo mês. Então a gente tem o que a gente chama de pulmão, né? O Kleber pôde conhecer lá, um estacionamento que cabem lá 200 veículos que a gente... Nesse estacionamento a gente absorve os veículos salvados. Enquanto os veículos não estão aprovados, eles ficam nesse estacionamento. Dentro desse estacionamento a gente tem um lava rápido. Os veículos saem de lá lavados, preparados, higienizados só para entrega. O que fez com que as nossas unidades se tornassem puramente operacionais, né? O veículo não fica estacionado dentro da oficina. Então a oficina gira o tempo inteiro, que é a grande dor, né? O veículo, principalmente algumas seguradoras que acabam atrasando o envio de peças, né? Isso acaba impactando bastante. Então, mas a gente vai falar mais aí no decorrer do programa. Prazer estar com vocês aqui. Bom, o prazer é meu, gente. Mais uma vez, obrigado. Bom, acho que ficou claro que a gente tem aqui na mesa quem entende de seguro, quem entende do setor e quem entende do dia a dia. Então, já fica estabelecido o nosso propósito aqui de servir principalmente 2 públicos. Primeiro, o consumidor, que sem ele ninguém para de pé. Todos nós precisamos dos clientes e preferencialmente clientes bem atendidos. Em segundo, o canal, né, de distribuição, que aqui eu quero enfatizar que não é um canal de vendas, é um canal de influência. Eu tenho como exemplo, quando eu vou a uma oficina, eu deixo meu carro normalmente de manhã, né, para pegar no final da tarde, e eu tenho algumas interações ali no dia a dia com a pessoa que me atendeu, porque ela vai fazer o diagnóstico do meu veículo, vai dizer o que tem que trocar, quanto vai custar, para que eu possa aprovar o orçamento e no final do dia ir lá retirar ele lindo e maravilhoso. Então, durante esse dia, fica ali uma relação, né, de aprovação, ou reprovação, ou negociação. E pode haver um pouco mais de valor agregado para o cliente, através de quem está tendo essa relação com ele no dia a dia. E como a gente está falando aqui de uma questão que traz tranquilidade, e eu como um missionário do seguro desde 96, costumo dizer que no Brasil vendemos muitos seguros porque as pessoas tinham medo. E eu gosto de vender o seguro porque as pessoas querem tranquilidade, porque nenhuma saúde é tão importante quanto a mental. Então, quando eu sei que eu estou amparado, eu fico mais tranquilo e eu vou desenvolver a minha vida da melhor maneira possível. Então, a ideia aqui é a gente desmistificar um pouquinho da dúvida, né, para o consumidor. Então, começando, Suelen, pelo produto, né?
que a Sura já tem uma experiência com isso. O que todo mundo vai questionar, né? Como é que funciona o acionamento, né? Eu contratei, vou usar o meu seguro, o meu livre de franquia. Como é que funciona essa parte? Bom, resgatando aqui, a principal cobertura é o reembolso de franquia. E aqui a gente fala de 2 acionamentos no ano, então diferente até as seguradoras podem oferecer lá a isenção da primeira franquia, mas ela se limita a 1 e vai ter um incremento em valor do seguro. Então aqui ele vai ter as 2 coberturas. Como vai funcionar? O seguro, ele é atrelado ao CPF. Então, se eu tenho mais de um veículo, tenho 2 carros e uma moto, vai cobrir, porque a gente está dando atrelado ao CPF para aquela pessoa ficar tranquila. Então, se ela tiver um sinistro com algum dos veículos, onde ela figura na pólice como segurado ou como condutor, ele vai levar até a oficina, vai abrir o sinistro na seguradora dele, vai efetivar o pagamento, ali ele pode passar um cartão de crédito. Por quê? No nosso pagamento aqui, na Sura, ele vai ter o 0800 exclusivo, onde ele vai ligar pra gente de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 20 da noite. Ele vai ser orientado a nos mandar por e-mail toda a documentação comprovando o número de sinistro na seguradora dele, a apólice que ele tem, onde consta o nome dele, o valor que ele pagou na oficina e mediante o envio desse comprovante, a gente vai liberar essa indenização para ele no prazo de 7 dias úteis do recebimento dessa documentação completa. Então, assim, é antes da fatura dele cair, justamente por quê? Né? Se a gente pensa aqui enquanto seguradora, o prazo para pagar uma indenização ele é de 30 dias. Só que a gente quer gerar valor de fato. Então, eu não vou trabalhar no limite que o órgão regulamentador define. A gente quer trazer, principalmente quando a gente vai para um canal como esse, que amenize aquela dor. Então, que a gente resolva aquela situação. E eu garanto que o Alexandre vai poder falar pra gente que ninguém fica muito feliz na hora de pagar uma franquia. Ninguém. Principalmente pelo valor que elas estão hoje, né, Sueli? Estão muito altas, né? Cada vez mais altas. Cada vez mais altas. Isso é uma tendência geral do mercado. E o seguro automóvel, ele é o mais vendido, né? Se a gente olhar em seguros, né? Tem uma penetração mais alta, de 30%. Mas mesmo assim, a gente ainda percebe que existe esse descontentamento na hora de usar. Então, o livre de franquia, ele vem para sanar essa dor. E uma outra vertente que a gente vê crescendo é um volume maior de pessoas alugando veículos. A gente fala assim, eu não quero ter, porque me dá trabalho, porque eu não quero me preocupar com o IPVA. E aí a gente pensa, o livre de franquia vai servir para esse cliente, para esse consumidor? Vai servir também. Porque se o contrato de locação está no nome dele, ele seja numa locação... Exatamente. Então, se ele fez um contrato, seja num veículo que fica com ele permanente durante o ano, ou para uma locação que ele fez numa viagem a trabalho, ele está sujeito. E é um risco que pode nos preocupar. Então, esse seguro que ele fez no CPF dele vai valer tanto para os veículos que ele venha a ter, quanto para os veículos que ele venha a alocar. É uma cobertura muito ampla, né? Então, a gente está falando de tranquilidade atrelada ao CPF, que é uma coisa que a gente desenhou aqui e exclusiva pensando em 2 acionamentos no ano. Então, de fato, é algo inovador para o segmento. Suelen, e no caso, uma dúvida, de uma família, se você tem lá esposa, filhos, o seguro é para o CPF de uma pessoa. Então, o filho tem que fazer um seguro à parte, é um outro perfil. Excelente pergunta, essa é uma pergunta que aparece bastante. A gente vai ter que atrelar o CPF de quem contratou o livre de franquia com a apólice de seguro. Tá. Então, enquanto segurado, que aí esse seguro do automóvel pode estar na Sura, pode estar na Porto, qualquer seguradora do mercado, ele vai ter que aparecer lá. Então, a gente tem o segurado e a gente tem o condutor. Talvez esse pai contratou e colocou como condutor o seu filho, Sim. que é um menor de 24 anos, vai ter que agravar a tarifa lá, porque é um risco maior de fato. Sim. Mas se o seguro está no nome de quem contratou o livre de franquia, vai ter cobertura também. Ah, que legal. Então, é bem ampla. O que a gente vai precisar sempre é confirmar no documento. Seja na pólice de seguro, seja no contrato de locação do veículo, vai ter que ter a identificação do segurado do livre de franquia. Bacana. Legal. Muito bom. Entendido. E Andréia, você que já está há tantos anos acompanhando esse setor, né? Só eu te conheço aí, acho que há uns bons 10 ou mais anos, né? Vamos entrar nesse detalhe, né? Mas tá bom. É muito né, tempo. Alexandre? Não começa a entregar, né, Andréia? Aí já começa a complicar. Não, a Andréia é, sem dúvida, a figura mais conhecida ali, e as oficinas confiam muito nela, e ela realmente presta Com serviço. certeza. Eu que tive uma vivência no ambiente sindical,
né, eu reconheço o Sindirepa como um sindicato que realmente presta serviço. Sim. Né? Como um parceiro, eu acho até. Como né? um parceiro. Mais como um parceiro. Mais um parceiro do que um sindicato. Sim. Eu vejo assim. Eu acho que a gente acaba fazendo mais o papel de parceria eu mesmo, também né? acho. Eu também acho. E a parte de sindicato a gente deixa rolar, porque o que a gente sempre procura melhorar é a situação das empresas, Exatamente. né? E com isso a gente vai fazendo as nossas parcerias, né? Sebrae, sim. Senai, uma FBN, um parceiro de fabricante e assim por diante, Exato. né? Legal. E aí quando surge algum tema como esse, a gente sabe que é importante, porque não é só a oficina que vai ganhar, ela está levando um benefício para o cliente dela. Perfeito. E com isso ela gera uma fidelização. Então, assim, eu acho que acaba girando, né? O negócio acaba girando ali, porque eu acho que um grande problema da oficina hoje, até pelo fato de ter muitas oficinas no mercado, é a fidelização do cliente. Perfeito. Com né? certeza. Porque se você não fideliza o cliente, você tem um problema aí no seu dia a dia, no seu mês, enfim, né? Então, eu acho que com isso, quanto mais você leva um benefício para o cliente, que é aquele que paga toda essa conta, né, Kleber? Exato. Você gera um benefício para ele, você tem essa fidelização. Ele sempre vai lembrar, pô, lá, a Guia Norte me trouxe um benefício assim, a hora que ele tiver um problema é lá que ele vai. Exatamente. Sim. Entendeu? É isso aí. Porque independente de qualquer coisa, a gente sabe, né, que o consumidor ele tem a livre escolha de onde levar o carro. Mas a seguradora, ela sempre indica aquela que está na carteira dela, Sim. né? Sim. E muitas vezes, se você não criou um relacionamento com esse cliente, né, você acaba perdendo por uma questão de, eu tô aqui desesperado, bati meu carro, preciso levar em algum lugar, não lembra naquele momento, e ele é indicado por uma outra e ele acaba ficando lá, né? Exatamente. Mas o que eu vejo de bom para as empresas, Kleber, nesse produto, é que ela vai atender todos os segmentos na hora de você levar um benefício para o seu cliente. Né? Primeiro que você não vai levar esse benefício na hora que o cliente bater o carro. Sim, né? Se o cliente foi fazer um serviço de troca de óleo na sua oficina, você pode oferecer isso. Sim. Né? Que, aliás, eu acho, da minha concepção, né, a ideia é oferecer para ele quando ele não está bravo. Né? Porque Sim. na hora que ele estiver bravo, não Você resolve tocou, muito. você Né? tocou no ponto. Então, é a hora que ele levou o carro lá para fazer um serviço. É você mostrar para ele que ele tem esse seguro que ele pode fazer e que isso vai beneficiar ele lá na frente por um preço muito baixo, né? Sim. Então, a ideia do Sindirep é justamente essa, é gerar prestação de serviço, gerar produtos, para levar sempre para as oficinas, né? Tá, legal. Eu costumo dizer que o canal, sempre quando tem complementaridade, né? Se tem sinergia, Sim. né? Então, é uma coisa que eu enxergo. Já faz tempo, né, que a gente vem tentando buscar alguma coisa nesse sentido. Porque as empresas, de forma geral, a gente que já empreende há muitos anos, minha mãe falava assim, ele colocou uma padaria lá, né, no interior. Ele pôs um mercadinho, Sim, né? sim. Por quê? Porque como não tinha acesso, então aquele mercadinho ganhava a população daquela região. Daquela região. Né? E ali ele ia expandindo, e a região crescia, ele crescia junto com a região. Normalmente era isso. Hoje acabou esse conceito. Né? O mundo ficou mais plano, a gente tem tecnologia para atingir. Eu, por exemplo, tenho clientes hoje em 17 estados, e não é um cliente, são vários clientes em 17 estados, mais de 240 cidades. A tecnologia ajudou a gente a fazer através isso, né? de relacionamento estabelecido aqui no WhatsApp, no e-mail, ou online, ou numa reunião. O digital tomou conta, né, Kleber? Tomou conta. E aí, quando eu penso numa oficina, ela está num determinado bairro e muitas vezes ela recebeu aquele cliente ali de uma forma ocasional. Por exemplo, ele trabalha do lado e aí ele começou a usar um serviço perto do trabalho. Mas se ele muda de trabalho, aquela relação evapora. Sim. Então, quanto mais valor agregado tiver, porque eu sempre digo para o pessoal no escritório, não tem ativo maior que a gratidão. Com certeza. Não tem ativo maior que a gratidão. E quando a gente faz um trabalho genuíno e realmente entrega valor, a gratidão, ela faz parte do processo de relacionamento. E uma vez que você é grato, você sempre vai dar preferência. Com certeza. E a gente, como prestador de serviço, nós temos que ter clientes gratos, que isso é um sinal de sucesso. Então, para a oficina, começar a trabalhar um pouco mais a sua base, eu acho que faz sentido, porque
tem clientes armazenados ali sem receber um contato há muito tempo. E a atualização dessa base exige um contato com propósito. Sim, sim. Né? Porque Então, independente de qualquer coisa, nós, com relação do Alexandre, nós, com exceção, aliás, nós somos clientes de oficina, né? sim, Eu sempre levo meu carro na mesma oficina. sim, Independente de qualquer coisa, eu tenho lá, digamos assim, o meu mecânico, né? Sim. Que é o que o consumidor quer, né? exato. Eu tenho lá o meu mecânico que qualquer problema eu levo o carro lá. E às vezes a gente até lamenta um pouco quando pega um carro zero, porque você tem aquela obrigatoriedade, né? Que você tem que ficar um tempo indo na concessionária e você não pode ir na oficina. Entendeu? Porque a gente acaba criando esse vínculo. Sim. Né? E se a oficina esquece da gente, nós somos clientes, né, Kleber? Vamos dar um exemplo. O Alexandre faz de 400 a 500 carros mês. Então vamos colocar 400, são 4.800 veículos no ano. Sim. Todas essas pessoas passaram por lá. Então elas deixaram um número de telefone para fazer o contato durante o dia, eventualmente um e-mail, o nome completo, a placa, Sim. o chassi do veículo, só a placa do veículo, o modelo e cor. Ou seja, ele tem dados ali que podem ser muito bem aproveitados. Sim. E que muita oficina com certeza ignora. E na hora que você tem um produto digital, ele obrigatoriamente te conduz a usar os dados. Sim. Porque como é que você vai comunicar ao cliente se você não tem dados? Não é só o ponto de venda, o cliente que vai lá. Por isso que é muito importante para a oficina, o que a gente sempre prega lá dentro do Sindirepa, a oficina ter um software de gestão. Porque Sim. tem muitas oficinas ainda que não tem. Sim. Tá? Empresas Então, quando no ela geral. tem um software de gestão, ela consegue trabalhar isso melhor. Sim. Né? Porque ela sabe não só a parte financeira dela, enfim, né? Mas ela consegue gerir melhor essa parte do seu cliente, né? Sim. E com isso levar esse tipo de produto que a gente está sempre apresentando, Bacana. Né? Justamente por isso a gente se preocupou, né? E não só entregar o produto, mas entregar o como fazer, entregar uma cartilha, como ele pode vender, oferecer, divulgar o produto na rede social, no e-mail, Sim. no WhatsApp e inclusive fornecendo os conteúdos para que ele possa fazer isso. Mas legal ouvir de quem de fato vai fazer acontecer, né? Alexandre, como é que você recebeu? Como é que você pretende atuar? Acho que você, logo de cara a gente se conheceu, já vi que você era muito empreendedor, né? Então a gente te escolheu aqui por mérito. Eu não conhecia o Alexandre, tá, gente? Realmente a gente conheceu ele no evento de lançamento. E ele já logo de cara veio com uma série de ideias interessantes pra gente. Então, ele está aqui justamente por essa disponibilidade e porque a gente percebeu que ele pode servir de exemplo para outros, né? Porque é um empreendedor que venceu nesse mercado. Com então, certeza. acho que pode agregar valor. Olha, Kleber, eu sempre tive comigo que a gente tem que ter bons parceiros, né? Como o Sindirepa faz, né? O bom parceiro, ele te gera o ganha-ganha, né? Sim. O bom parceiro, ele te oferece boas condições para você repassar essas condições que você recebe dele, né? Então, eu sempre, a nossa grande premissa foi ter bons parceiros para trabalho. E a gente trabalha muito, quando eu vi o produto LDF, eu fiquei realmente muito encantado, comentei com você ainda, comentei com a Suelen também no dia do lançamento, porque para quem começou na mecânica, é diferente quando você vai para o lado da funilaria e pintura. Porque na mecânica, a pessoa vai, revisa o carro dela, coloca 4 pneus, coloca a família dela dentro e vai viajar, vai curtir, vai ser feliz. Na funilaria e pintura, não. O cara já chega bravo, você já tem que trabalhar o lado psicológico dele, né? Então, ele já acha que ele já vai ficar sem carro, ele já acha que o carro dele vai ficar com 2 cores, ele vai ter que acionar um carro reserva que não é do mesmo padrão do carro dele. E hoje em dia, às vezes, o tempo do carro reserva não supre o tempo limitado, que o carro vai ficar na oficina. Né, André? Às vezes é 7 dias e o carro dele vai ficar lá 20. Então, ele já chega com um nível de estresse lá em cima. Quando veio o LDF, eu falei, putz, é a bala de prata, né? Porque você já quebrou ali. Eu estava vendo no lançamento do LDF lá na Sura, que a Suelen fala, um dos exemplos que vocês citaram, que a Commander tinha eu me lembro bem, tinha uma franquia acho que de R$23 mil. Sim. É muito caro.
é muito caro. Tá cheio de serviço que não atinge esse valor, né? Sim. Então como é que o cara vai gastar 23 mil numa franquia? Então ali você já matou, você já matou um grande problema dele. E eu acho que a grande sacada hoje em dia é como a Andrea está falando e juntando com o que o Kleber falou, com o que a Suelen está oferecendo. Hoje o cliente busca comodidade, conveniência. Ele não quer sair de casa. Hoje é tudo digital. Hoje você vai numa canequinha que tem um QR Code. iFood ele pede por aqui. A pizza ele pede pelo celular. Ele não quer nem descer para buscar. Ele não quer né? nem descer. Não quer, exatamente, né? Só falta vir picada a pizza. Então eu trabalho muito na parte da conveniência, de atender o cliente, de se antecipar ao que ele teria que fazer. Então, uma das coisas que me traz mais sucesso dentro da empresa é um agendamento de troca de óleo que a gente faz. Por quê? Porque eu percebi que a troca de óleo só perde para o combustível. É o item que o veículo tem maior rotatividade. Então, óbvio que o combustível, porque ele tem que trocar, né, tem que abastecer toda hora, e o óleo é com 10 mil quilômetros. O resto, tudo é mais que isso. Então, a gente criou um agendamento, e aí eu aproveito esse CRM, esse mailing que a gente tem, para estar com o teu cliente sempre dentro da oficina. Que é a média que a gente tem, né? Cada 6 meses Cada o cliente 6 tem que meses voltar na oficina, tem né? que voltar, Porque né? a média que um cliente roda com carro são 20 mil quilômetros por ano. Por ano, né? exatamente. Então essa é a conta que a gente faz. Então se a pessoa... A gente não, porque eu não sou da oficina. Sim, né? mas se o cliente coloca, por exemplo, 4 pneus, que nem nós trabalhamos lá com a Continental. A Continental ela tem um pneu que ela é chamado Ultra Contact. O pneu tem durabilidade de 80 mil quilômetros. Eu ia falar isso. Imagina, se eu vendo 4 pneus para esse cliente, Ele vai Ele vender o aparece, carro e ele não vai nunca trocar o mais pneu, ele vai né? aparecer na minha empresa, né? Ele vende o carro e não troca o pneu. Vende o carro, não troca o pneu, nunca mais vai lá me ver, né, Andréia? Então eu preciso estar com esse cliente lá dentro. E essa conveniência, essas atrações, essa atratividade, quem gera somos nós, Sim. através de grandes parceiros. Então eu acho que o LDF traz isso que a Suelen falou, essa grande vantagem do cara falar, putz, eu tô aliviado, um problema tá resolvido, né? Um grande problema tá resolvido. Agora o resto é comigo, o resto é eu fazer bem feito. Sim. Né? Uma das coisas que a gente sempre falou para as oficinas, né? Você tem que aprender a vender. Aprender a E vender. não é vender o serviço só dele. Porque o serviço dele, quando o cliente para lá na porta, ele parou na porta porque ele tem um problema. Não importa se ele bateu, se quebrou, ele parou lá na porta porque aconteceu alguma coisa. Só que você vai ter aquele dia inteiro que o Kleber deixou o carro na sua oficina para dar uma olhada no o que está faltando no carro dele, para você fazer um contato com ele durante o dia e falar, olha, eu tenho um seguro, olha, sua palheta tá ruim. Exatamente. Porque eu mesmo já tirei meu carro de oficina várias vezes e não foi trocada uma palheta. Sim. Então, assim, essas coisas as oficinas têm que aprender todos os dias. E é vender o serviço, não é explorar o cliente, é vender um serviço que interessa para o cliente. E né? aproveitar o tempo que o Exatamente, carro tá exatamente. parado, né, André? Porque às vezes o próprio cliente não tem tempo não disso. tem tempo. Hoje, eu até brinco, né? Hoje o espaço menos usado dentro das nossas lojas é a sala de espera. O cara não fica na sala de espera. Exatamente. O cliente, ele fica na sala de espera para acionar um Uber e em 10 minutos ele vai embora. Então, a sala de espera ela fica ali vazia. Que a gente, como cliente, lembra de alguns problemas do carro quando acontece, Quando né? acontece. Olha, minha palheta tá ruim, olha, meu farol queimou, mas depois eu vejo isso. Exato. Quando eu levar na oficina, eu vejo. Às vezes você deixa na oficina a pressa que você tem, porque tem que ir trabalhar, você não lembrou de falar nada disso. É o que você falou. Então, se a oficina não tiver meio que... Não é só o checklist do carro, né, Alexandre? Ela tem que ter um checklist do que ela tem que falar com o cliente. Tem que falar, exatamente. A grande oportunidade dela tá lá. Eu costumo falar com o meu time. Vocês têm que olhar o carro de placa a placa. Se o cliente vai fazer ou não, sim, é um outro problema, a decisão dele. Mas você alertou. Exatamente. Você já, olha, você tem um problema aqui, né? Perfeito. Então eu acho que você tem que alertar. É como a Andrea falou, é perfeito. A pessoa não tem tempo para perder. Exatamente. O tempo dela vale muito, né? O tempo da gente vale muito, né? Então não dá para você ficar esperando, né? Então eu acho que é bem por aí mesmo o caminho. Legal. E outro ponto, né? Quando eu sou consumidora, assim, vou para uma oficina, o que eu penso? Quando você apresenta em vendas,
você apresenta um preço de um item que foi o cliente que pediu, ele vai balizar se aquilo tá caro ou tá barato. Mas quando você coloca tudo que aquele carro precisa, Sim. você tá ancorando lá em cima um preço muito maior. Então, o que ele veio para fazer começa a ficar barato. Sim. E ele começa a aproveitar aquela oportunidade para fazer uma manutenção que ele não lembra, que eu mesmo não lembro. E aí eu vou pagar um preço se eu não fizer naquele momento adequado. Então, esse relacionamento passa a ser uma consultoria. Exatamente. E aí a oficina Exatamente. que se coloca à frente como pioneira em trazer isso, abrir oportunidade onde não tem, trazer um produto novo, Sim. vai se destacar. E o Exato. consumidor sente muito isso. Sim. Quem é aquela marca, quem é aquele empreendedor que está à frente do mercado, está trazendo tendência, inovação e começa a passar mais confiança e mais credibilidade, né? Perfeito. Isso, muito Ellen, bom. e tem uma situação que por muito tempo ainda existe, né? Tem muita oficina, a oficina ela é muito rotulada pela aquela coisa de condenar serviço. E eu vou num caminho completamente ao contrário. O caminho da manutenção preventiva, de você evitar que o problema aconteça. Poxa, eu falo pro meu time, é tão gostoso trabalhar certo. Pois eu tô com um barulho aqui. O que é? Não, é um parafuso solto. Você ganhou aquele cliente pro resto da tua vida. Sim. Você não precisa inventar que é um amortecedor que está estourado e ele não está. É um parafuso solto, é um óleo que precisa ser completado, um nível de água. Então, agir com transparência e automaticamente essas grandes marcas que são seus parceiros vão te procurar naturalmente. Não é à toa que eu tô aqui, que a LDF está em parceria com a gente, não é à toa que o Sindirepa está com a gente. Então, você olha hoje o portfólio que o Sindirepa tem, você fala, caramba, milhares ali. O que eu pago é barato. O que eu pago não é nada. Não é nada. É perfeito, perto das vantagens que eu tenho. No LDF vai ser a mesma coisa, certeza absoluta. Eu falo, caramba, quanto era eu para ter gasto? O cliente vai fazer a conta quando ele usar. Sim. Quando, né, é igual o plano de saúde, né? Se você não tem, você vai achar caro. Quando você não tem, você tem que pagar uma consulta. Quando você não sente nada, quando você não usa, você não vai sentir. Agora, o seguro, você sente muito na hora do uso. Putz, uma franquia de 10, 15 mil reais. Você estava comentando do teu carro. Putz, eu deixei de pagar. Olha a diferença, o impacto que isso dá, né? Sim. E então eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Sim, eu acho que tem legal. tudo para dar muito certo. Sueli, uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer, né, para o pessoal que está assistindo é a questão do negócio como um todo, né? Então nós temos uma seguradora que tem um canal que trabalha seguros massificados, que é o que como a gente chama no nosso mercado. Aí nós desenvolvemos um produto que tem um público e tem ali entre esse público um canal de disseminação, né? Então, para quem é consumidor, hoje se você for comprar um eletrodoméstico nas Casas Bahia, o que vai acontecer? Vão te oferecer um seguro de garantia estendida. Isso. Se você for numa loja de roupas, dessas grandes lojas, provavelmente tem ali no caixa um plano odontológico, um seguro de acidentes pessoais. Quando você adquire esse produto, você está adquirindo um produto que foi construído mais ou menos na mesma linha do que a gente está fazendo aqui. Queria entender, assim, da tua visão, né? Como que você enxerga esse canal de disseminação? Olha, Kleber, é complicado a gente falar de um canal que tem tanto potencial e que às vezes é esquecido. Por quê? Primeiro a gente tem que entender a mecânica do seguro no Brasil. Então, quando a gente olha para outros países desenvolvidos, o percentual de arrecadação de prêmio de seguro sobre o PIB, ele é muito maior. Se pegar o Reino Unido, está na casa de 12%, enquanto o Brasil na casa de 4%. Então, assim, é uma distância muito longa. Uhum. Por quê? Porque o brasileiro, ele batalha muito e mais difícil do que você chegar lá e melhorar seu patamar de vida é manter. Sim. E o seguro entra aí, ele é muito importante para manter esse equilíbrio financeiro e você conseguir galgar mais sem ter que voltar para trás. Perfeito. Quando a gente olha para a população, por que acontece isso? Primeiro, por desconhecimento. Segundo, porque para o corretor, para fazer a conta dele do hora homem, do tempo dele, ele vai olhar para tickets maiores. Então, ele vai olhar para o seguro automóvel que tem mais ou menos 5 mil reais mês, ele vai olhar para um seguro empresarial da local, mas os produtos de ticket um pouco menor, eles acabam ficando de lado. E a gente acaba tendo o quê? Uma parcela significativa da população desassistida. Isso em linhas gerais, qualquer ramo de seguro. Já tem um público muito grande para a gente levar a solução. Quando a gente olha para esse tipo de linha, que é olhar uma dor específica e tal,
Ninguém para. A seguradora, se você olhar para esse produto, lógico que aqui a gente empacotou, deu mais limite, mas mesmo o produto em si de reembolso, pouquíssimas seguradoras ofertam. Quiçá nesse formato digital que alguém pode distribuir na hora, que é o que o Alexandre falou, da dor do cliente de, ó, eu me relaciono com você, eu sou desse segmento, eu sei que é ruim quando isso acontece, então tô te dando um remédio aqui para você ficar tranquilo. Então, levar um produto personalizado, ele traz benefícios colaterais. O mais óbvio é a geração de receita, que todo mundo quer. Sim, sim. Mas como colateral, a gente tem o quê? Um alongamento desse relacionamento. Aumento de relevância e esse poder da marca. Porque quem não é visto, não é lembrado, que a Andrea falou. Então, ter uma ferramenta de CRM, tá, tenho. E agora, o que eu faço com isso? Trabalho essa base. Sim. E a ideia é que a gente depois venha com outros produtos. Sim. Que a gente comece a rentabilizar aqui. Então, pensar que esse é um desenho, e aí a gente trazer outros benefícios que o produto já carrega, né? A gente já tem ali um título de capitalização. Esse título, ele vai concorrer não só no mês que ele faz a adesão, mas ao longo dos 12 meses do contrato, o seu cliente está participando. Imagina como vai ser interessante no momento que você tem um cliente que contratou com você, que ficou tranquilo, foi sorteado. Você fala assim, ó, saiu aqui um sorteado do livro de franquia, através daí você faz um vídeo, coloca no seu Instagram, divulga na sua marca, divulga para a base de clientes. Perfeito. Qual que é a percepção de valor, né? De geração de relacionamento. Muito maior. Vira um combo, né, Suelen? Sim. Um combo de benefícios quase, na verdade, quando a gente fala muito de experiência do cliente, e todas as experiências são químicas. Sim. Né? São sensações que a gente tem através de substâncias liberadas pelo nosso cérebro para o corpo. Ou seja, se eu difundo felicidade, o meu cliente fica mais feliz. A percepção dele em relação à relação que ele tem comigo muda. Como você quer o seu dia hoje, né? Exato. Como eu quero que o cliente enxergue. Então, ser enxergado como aquele profissional que só é lembrado no pior momento não é bom para ninguém. Não. Eu costumo fazer comparação com médicos, né, que todo mundo precisa de médico. Eu tenho amigos médicos maravilhosos, clientes médicos que eu conheço e sei que são excelentes profissionais, mas é triste só recorrer ao médico quando dói. O ideal seria recorrer ao médico para não doer. Esse seria o ideal. Eu costumo brincar também que o plano de saúde no Brasil é plano de doença. A gente faz um plano pensando em quando for estar doente. Mas qual é o meu plano de saúde? É me tratar, é buscar um nutricionista. A gente já faz um plano de saúde com leito, com quarto privativo, porque você fala, amanhã eu vou estar doente, eu vou ficar onde? É assim que a gente pensa. E trazendo para esse universo, toda vez que eu posso ajudar a pessoa a se prevenir de algo, é bom. Sim. E eu não falo isso para vender seguro. Apesar de fazer isso todos os dias da minha vida há 28 anos... a essência da proteção, ela vai muito além da venda do seguro. Sim. Então, lembrar a pessoa, porque muitas vezes o consumidor ele compra uma apólice de seguros de um canal qualquer. Não é todo canal que tem a intenção de explicar detalhadamente. Até por uma dinâmica das grandes empresas, dos grandes bancos, as grandes metas. Então, muitas vezes... aquele seguro, ele vai sem a informação detalhada. Não estou dizendo que ele vai errado, mas ele vai sem muita clareza dos pontos e das pequenas letras. E a franquia, ela é muito alta. E eu não estou falando só de franquias de veículos de luxo, como foram falados aqui hoje. Uma franquia de um veículo popular beira R$4.000. E eu já me deparei com clientes dizendo, bati o carro e vou ficar com o carro batido. Vou rodar com o carro batido porque eu não tenho condição. E não é que ele bateu e o prejuízo é menor do que a franquia. Não, é que ele não tem dinheiro para pagar a franquia. Porque se for menor do que a franquia, ele vai continuar com essa questão. A questão é você amenizar uma situação de um cliente e gerar a experiência de... Se eu não tivesse ido na oficina do Alexandre e ele não tivesse me oferecido, hoje eu ia despender de R$4.000. É isso aí. Ou seja... é um ativo que a gente está oferecendo. Muitas vezes também o cliente, ele bate o carro, acontece alguma coisa, ele não imagina que vai dar o valor da franquia. Sim. Ele acha que ele vai chegar lá, isso já aconteceu comigo. Sim. De eu ter um problema com o meu carro, enfim. E aí, quando eu levei na oficina, eu falei, só
Desculpa, soltou o para-choque, né? Não, Você tem chega alma. lá, Para-choque tem alma. Tem alma. Você chega lá, você tá com a parte de baixo tudo arregaçada. Já vocês Aí foram ele fala, também. você quer gastar, sei lá, vai 6 mil, 7 mil aqui, ou você quer pagar 3.500, 4 mil de franquia? Exato. Puta merda, eu achei que só tinha quebrado os pinos aqui do para-choque. Exatamente. E não é, e às vezes Isso é uma aí. surpresa que você tem que... É isso aí. Exatamente. É isso aí. E aí... E as ruas contribuem com isso, né, hoje em dia. Contribui. E tem uma outra questão que eu acho que é importante também. As Cê- empresas... Desculpa te interromper, Kleber, não perde a tua linha de raciocínio. Você tocou num ponto, Andréia, que é sensacional. Eu fiz um estudo lá. Quase metade dos veículos de funilaria e pintura, quase metade tem problema mecânico. Sim, Quase metade, eles chegam com problema mecânico. Ou seja, se existisse uma manutenção preventiva, se existisse uma inspeção pré-veicular, uma inspeção veicular, né, como a prefeitura tinha, muitos sinistros poderiam ser evitados. Muitos. Aí entra tudo na preventiva. eu Sim. tive um problema esses dias com o meu carro, que eu peguei um buraco na radial. E a princípio eu achei que era um buraco, né? Mas enfim, teve um enrosco lá no trânsito, o caminhão enroscado na ponte, enfim. E aí quando os carros saíram, parecia uma boiada, saíram todos de uma vez. E eu passei por cima daquela linha zebrada. Então não era um buraco que tinha ali, porque eu voltei lá para ver, era um ralo. Ah, Só que o ralo, ele era fundo, então quando eu passei ali em cima, eu tive que trocar minha roda. Olha aí, tá vendo? sim. E tem um aspecto que eu acho que é importante, né, a gente falar, que é o que eu ia falar, que é a questão da receita. Então imagina o seguinte, eu estou lá na minha oficina, eu monto o meu faturamento com base em situações pontuais dos clientes chegando para fazer manutenção preventiva ou corretiva. Quando eu já sou um empreendedor mais estruturado, mais organizado, eu monto uma agenda, como o Alexandre está fazendo com a troca de óleo, porque ele avisa o cliente, ou seja, Sim. ele presta o serviço de avisar, porque tem gente que esquece, Muito. e aí o cliente volta, mas ainda assim são manutenções pontuais. Aqui eu vejo uma oportunidade interessante de geração de receita recorrente. Por que acontece? Hoje nós temos um produto, vou até coloquei um bilhetinho aqui para me lembrar. Nós temos um produto de R$ 47,99, que é o preço de uma pizza se for de quarta-feira, tá? Eu ia falar isso, Isso eu onde ia você falar, compra que essa pizza pizza nesse tá mais valor? cara, Indica. E viu? mussarela. De quarta-feira. E ele tem um limite de R$ 4.000 e nós temos um produto de R$ 71,99 para R$ 6.000. Lembrando Então, que é por acionamento, né? é por acionamento. Ou seja, se o cliente tiver Você mais vê, de um sinistro... R$47 e tem um limite de 4 mil. Sim, Dá 1%. exatamente. Não é nada, né? Dá 1%. Isso nada. que se ele bater 2 vezes, que a gente às vezes acha, ai, não Sim. vai acontecer. Mas Mas muita acontece. gente a gente colide, não Não. é nem nossa culpa. Não, no ano passado aconteceu com um rapaz que trabalha comigo, ele presta serviço pra gente na área de web design, ele mora em Santos. E ele bateu o carro dele 2 vezes no ano passado. Então, acontece. Então ele pagou 2 vezes a franquia no ano passado. Mas voltando para a questão da recorrência, imagina o seguinte, você que é empreendedor desse setor, você tem um link personalizado e você tem um material de comunicação pronto para você direcionar para o teu time de marketing, para você direcionar para o teu time de atendimento. E essas pessoas vão ter esse link e os materiais de comunicação disponíveis para poder comunicar com os clientes. Não existe limite geográfico. Você pode entregar esse link para quem você desejar. Desde que o cliente tenha necessidade e seja feito de forma intencional e genuína, todo mundo pode acessar esse link. E esse link, ele vai levar o cliente para uma autocontratação. E essa autocontratação vai acontecer e, acontecendo, você vai oferir uma receita por essa divulgação que está sendo feita. Então, imagina o potencial que isso tem. Quantas e quantas pessoas você pode ajudar disseminando esse link e ter como um retorno receita, talvez até ou maior do que algumas receitas que você já tem, tendo que manter estoque, e tendo Sem mão de risco, obra, e tendo ferramentas, sem Exatamente. absolutamente nenhum risco, porque você tem uma seguradora com 80 anos de mercado garantindo o produto, um 0800 disponibilizado pela seguradora para fazer o atendimento do teu cliente, ou seja, não vai ter ônus operacional para você,
e você está fazendo uma monetização extra do teu negócio, a exemplo dos grandes varejos, que já fazem isso há anos e anos e anos, e qualquer um de nós aqui já deve ter consumido algum desses seguros. E talvez até melhorar a qualidade ali do teu ambiente, talvez até investir em algo que você não podia investir agora, talvez até reconhecer o teu time que está fazendo essa distribuição de alguma maneira. Enfim, cada empreendedor é um só, né? Nós não temos cópias, né? Cada um tem a sua maneira de fazer gestão. Mas com um pouquinho de criatividade e a nossa ajuda, você consegue elevar muito o nível de qualidade de percepção do teu cliente e também trazer oportunidade para o seu time. Eu já fiz algumas experiências nesse sentido, né? De disseminação de link no passado. E o que eu percebo, que ele bem acompanhado de uma mensagem bem feita, quando a gente realmente acredita naquilo que a gente está oferecendo, não tem absolutamente nenhum limite. Então, talvez a sua oficina tenha 1.000 clientes e pode ser que, dependendo do empenho, você venda 5.000 apólices. Ou seja, você vai trazer uma receita adicional. De multiplicador, né? Que não era prevista até o presente momento. Então, quer dizer, eu vejo isso assim como com um potencial muito grande. Com certeza. Porque daqui para frente, as franquias não vão diminuir. Elas só tendem a aumentar. Eu costumo brincar que paladar não retrocede, né? Depois que a gente percebe algo, um faturamento, algo, não vai voltar. O mercado, ele se acostuma com os grandes números. Sim. Né? Então, os pequenos números não são mais suficientes para arcar com as despesas de peças e manutenção e por aí vai. Então, as franquias, elas tendem a ficar de um patamar daqui para cima. Mas isso a gente já vê no ano a ano, né? O ano você paga uma franquia, valor hipotético, você paga R$1.000 esse ano que vem, a mesma coisa já foi para 1.100, 1.200. Aí você fala, caramba, né? Mas o aumento foi mais... Tá, então chega no outro ano, com o bônus, você paga 1.300. Aí você fala, caramba, então quanto é sem bônus, Não, né? mas Então, aqui Não. é um mecanismo, né? Porque a seguradora, se ela mantiver aquela franquia meio linear, Sim. ela vai ter que te aumentar muito o preço Exatamente. do seguro. E aí você vai tender a não querer renovar. Exatamente. Então ela vai aumentar a franquia como uma estratégia para te reter, só que toda vez que você tem um incidente, você tá deixando mais dinheiro ali na mesa. Sim. Agora, um outro ponto que eu queria salientar quando a gente faz parceria, é muito importante ter segurança da qualidade do que o meu cliente vai ser atendido, porque no fim do dia, esse relacionamento é que mantém, né? E a Sura, que já tem 20 anos só de Brasil, em outros países ela tem mais ainda nesse canal a afinidade, que a gente cria esse produto específico. No Brasil, a gente tem nota máxima no Reclame Aqui, e a gente tem produtos na casa de R$14,90, R$9,90, classe C, D e E, que é mais difícil de você orientar no momento início, de pegar um documento. Tem casos que a gente tem que mandar SEDEX para a pessoa, porque ela não consegue ler e-mail, para mandar o documento, mas a gente faz isso porque a gente vai indenizar. Então, essa tranquilidade de saber que vocês estão lidando com uma marca que é validada no modelo e que tem uma nota máxima no Reclame Aqui, porque é o primeiro lugar que o pessoal lembra de reclamar, é um pouco dessa solidez. Então, essa é uma oportunidade que a gente está falando de uma era de influenciar. Tudo agora é influenciador Influenciador digital. é a profissão hoje, né? Exatamente. É muito rentável. Então, assim, como as oficinas e quem está à frente delas usa desse momento para ser esse influenciador, para rentabilizar essa base, para se modernizar. E aqui, Sindirepa está trazendo justamente a opção... Estou trazendo para vocês algo formatado. Exatamente. Para a gente trazer uma página, um material de marketing, um treinamento, como a gente está trazendo, é um investimento, gente. Sim. Então, aqui, para deixar claro que esse time está investindo muita energia, idealizando um projeto de anos atrás, tirando do papel. Do papel. Mas colocando com muito carinho, tudo muito estruturado, para que vocês não tenham que quebrar a cabeça do como eu vou. É colocar em ação. Porque não é um produto que está sendo lançado hoje e amanhã a gente não sabe como é que vai ficar. Não, de forma alguma. Ah, tô lançando um produto hoje e amanhã a gente vê como é que fica. Não, já está sendo lançado um produto com toda uma base estruturada. Sim, inclusive, né? inclusive com uma tecnologia que vai permitir com que a oficina consiga fazer o acompanhamento dos teus clientes. Sim. Né? Não que ela tenha que acompanhar o processo de pagamento, isso não é tarefa dela, mas ela saber quem foi que adquiriu. Sim, exatamente. Então ela consegue enxergar isso. Inclusive, eu acho que quando a gente fala de influência, né? Hoje a tecnologia
ela dá pra gente um poder que a gente não Sim. tinha. Então, consumir, todo mundo consome, mas fornecer são poucos. Então, quando a oficina começar a entrar mais nesse ambiente digital, até para distribuir, para falar desse produto, para indicar esse produto, ela vai perceber que ela consegue ali atrair outras pessoas. O Alexandre já faz um trabalho, por exemplo, no ambiente digital muito bacana, e eu tive acesso a outras oficinas que também fazem. E a gente percebe que tem um nível de engajamento excelente Sim. ali. E tem uma frase, né? Tem uma frase não, mas tem uma palavra do marketing, gente, que chama Brand Awareness, que é a lembrança de marca. Uhum. Quando a gente lembra das coisas, quando as coisas são presentes na nossa vida. Exatamente. Então, se eu falar assim, refrigerante, cada um de nós vai lembrar Lembra de uma um. marca. Por quê? Porque está presente na vida. Como foi que a Coca-Cola se tornou uma grande marca? Participando do domingo, do macarrão e a garrafa de Coca-Cola em cima da mesa. Na época da minha geração. Na minha casa Sim. não tem mais, mas eu Isso. tive muito, E né? se isso não fosse importante, a Coca-Cola não faria mais propaganda, né, Cleber? Exatamente. É. E Então- faz uma das melhores E faz- até hoje, né? Exatamente. E no meu mercado, eu vejo muito isso. A Suelen também é do mesmo mercado que eu. Ela pode comprovar. Aquela coisa da venda e depois renova. Ou seja, passa um ano sem falar com o cliente, depois pega o telefone e, oi, tudo bem? Lembra de mim? Por que motivo ele lembraria? Nós temos como... Porque você me vendeu um produto há 12 meses atrás, o que aconteceu? Que você Sim. nunca mais falou comigo? Então, assim, como Exatamente. empreendedores, a gente Agora você tem... precisa de mim de novo, É. né? Sim, como empreendedor, a gente é obrigado a se fazer ser lembrado. E de que Exato. maneira? Então, às vezes, faltam motivos para entrar em contato com o cliente. Então, e aí entra aquilo que a Suelen falou. Quando o carro entra na oficina, a oficina pode sim ser um consultor daquele cliente. Né? Porque hoje em dia, as pessoas contratam diversos serviços, né? Hoje tem personal para isso, personal para aquilo. Antigamente, personal era só de academia, né? Sim. Agora tem até o organizer. É. Sim. Hoje tem Organizar personal guarda-roupa. organizer, personal shopper, personal não sei o quê. Então, assim, você tem personal hoje para tudo. Por que a oficina não ser um personal daquele cliente com relação ao carro? Não Sim. sei como se chamaria o nome, tá? Sim. A gente só tá... Eu diria até um né? concierge, né? Exatamente. talvez Mas é. assim, o seu carro entrou, ó, eu tô vendo tudo isso. E você mesmo falou, às vezes o cara não tem dinheiro para pagar tudo aquilo. Eu vou fazer hoje, Alexandre, a troca de óleo, porque eu não consigo fazer mais nada. Então tá, então daqui 3 meses eu falo com você, porque você vai ter problema nisso. Ninguém melhor do que vocês para saberem Exatamente. o problema do carro. Exatamente. Né? É como o corretor de seguros, Exatamente. né? O corretor de seguros, ele cuida da vida, da previdência, do carro, De tudo. De tudo. E Você tem contato seguro no de emocional, tudo. então financeiro, Não físico é? e emocional. Tá É o que a André tá falando, você ser um personal, o Kleber é um personal da proteção, De repente, do esse cuidado, produto vai né? entrar em muitas oficinas para ele aprender a fazer isso. Sim, Porque ele não faz justamente. isso Essa é a com primeira clientes hoje. oportunidade. Então Exatamente. hoje, é que nem vocês falaram, a gente está dando um treinamento, não sei quem então o Sindirepa tem. O setor, eu tenho aqui vocês dois que têm o produto. Tá? Então, eu estou intermediando esse produto para o meu associado, que muitas vezes ele não lembra que daqui 6 meses o cliente dele pode voltar para trocar o óleo. Sim. Eu troco sempre na mesma oficina, mas eu sou fora da curva. Nem todo mundo é fiel assim. Né? Aqui tem... Não, e não é nem isso. Principalmente mulher, Kleber, ela não tem a grande maioria ainda não tem essa visão, né? De tipo, eu tenho um mecânico. Não, aconteceu um problema, ela leva em qualquer lugar. Pergunta Pede pra pra alguém levar, né? Pra resolver. Exatamente. E às vezes, Andréia, você é fiel porque, de repente, um algo mais de uma escapadinha que você der, é o que eu falo, né? Eu falo sempre pro meu time, não dá brecha, não dá espaço pro teu concorrente, porque se ele fizer um algo mais, Sim. você perdeu. Né? Então você é fiel. Sim. Se um dia essa oficina que você é fiel pisar na bola um pouquinho e você for conhecer uma outra que te surpreender com uma água gelada dentro do Sim. carro na hora de você ir embora com o teu carro, ganhou. Ó, O cara essa perdeu. oficina que eu levo o carro, pra você ter uma ideia, perto da minha casa, vou falar o nome que não é propaganda, né? Ele é associado nosso, é o Torigói. Ele, você conhece. Conheço. Cada cliente que retira o carro de lá tem um mimo no banco para Sim. você.
Então, assim, foi a primeira vez que me surpreenderam com isso. Eles são bons. E depois disso Você eu não comentei... esqueceu que você tá Não, trazendo e isso eu aqui. comentei isso com outras oficinas, e tem oficina que hoje faz isso, porque eu comentei desse atendimento que eu tive, né? E às vezes esse produto vem a ser o mimo que você vai levar para o seu cliente. Exatamente. Sim. É isso aí. Entendeu? Coisa que ele não espera, que É ele o fala, meu, diferencial, né? que nem hoje. Hoje tem muita gente que se tiver que pagar uma franquia não tem dinheiro, mas os R$40 ele tem. O da Sim, pizza ele tem. Da pizza ele Da tem. pizza brotinho. Da Ele pizza tem. Entendeu? De quarta. É, de quarta, como disse o Kleber. De quarta-feira é metade do preço lá na minha cidade. Não sei, Eu não né, de sabia vocês. disso, eu vou começar a pesquisar na sua. Na minha cidade é mais barato de quarta-feira. Mas legal, gente. Acho que foi um bate-papo bem esclarecedor. É claro que tem tanta coisa para ser falada e eu costumo dizer também que a gente, quando vai viajar, a gente coloca o pé, né? E depois as coisas vão surgindo e as experiências Sim. vão vindo. Então a gente também vai aprender muito com vocês. Eu já percebi que tem um conhecimento muito vasto sobre mercado automotivo, tem muita coisa para aprender e isso vai ajudar a gente, inclusive, no desenvolvimento de produto, no desenvolvimento da comunicação. Então, acho que a gente conseguiu, né, de certa forma, dar uma esclarecida, mas queria pedir para vocês deixar uma última mensagem, ou um conselho, ou uma informação, Conselho e é fiquem bom. à vontade. Vai, Alexandre, você primeiro. É sempre bom, Fala né? com seus conselheiro. clientes ali. Na verdade, ele vai falar com os colegas, né? também. E acho que é importante ressaltar uma coisa, gente. O conhecimento, ele tá dissipado, né? Muita gente, às vezes, pensa que por ter uma ideia, por exemplo, o Alexandre está aqui, ele tem as ideias dele em relação à empresa dele. Tem gente que se fecha. Eu costumo dizer que eu, por exemplo, não tenho medo de conversar sobre inovação, Sim. sobre tendências, porque se eu estou conversando sobre isso agora, provavelmente a minha mente já está um pouco mais adiante, Com né? certeza. E eu ainda não percebi muito bem, mas aquele que não discute tendência vira pendência. Isso aí. Então, eu acho que a gente tem que conversar. Então, para quem tem oficina e estiver dentro, né, desse contexto que a gente está criando, a gente criou uma comunidade, está começando ainda, mas ela vai crescer. E dentro dessa comunidade nós vamos falar do produto, mas vocês vão falar de tantas outras coisas. Sim. E quando você cria esse ambiente, né, acaba que a mentoria acaba ajudando, né, uma espécie de mastermind, onde só vai ter gente que está atendendo uma tendência de mercado, que está sanando a dor de um cliente. Então, forma um grupo com um nível de qualidade legal, Sim. bom para todos, né? E tem muito mercado, né? A gente sabe que no meu mercado, por exemplo, eu costumo dizer, dá para crescer 10 vezes e dobrar depois. Não, e no próprio setor de reparação, né? Sim. Se 50% dos clientes quiserem levar o carro na oficina no mesmo dia, não tem oficina para atender. Não tem oficina para atender. Então tem que saber trabalhar esse cliente para sempre ter na sua oficina. Sim. E já entrando no meu conselho, né, que a Andréia Meu pediu, conselho é bom. que a Andréia me sugeriu. Sabe o que eu acho que conselho que é bom, falta? viu? Tem conselho que é bom. Sabe o que eu acho que falta no nosso setor, Andréia? E o Sindirepa nos trouxe isso. Falta o corporativismo. A união. Não olhar, eu não posso olhar o meu concorrente como meu inimigo. Ele é Seu meu concorrente, vizinho, né? é o meu vizinho. Ele é meu parceiro. Por exemplo, hoje, para você ter informações de um carro, nós temos 4 scanners na empresa. Cada scanner custa em torno de 40 a 50 mil reais. Cada scanner eu gasto em torno de 4 a 5 mil reais por ano para atualizar esse scanner. E às vezes eu não consigo ler o carro. Então, às vezes, se o meu vizinho, se o meu parceiro tiver esse scanner, ou se a gente tivesse um corporativismo de falar, putz, vamos fazer um lobby aqui, fazer um grupo aqui e vamos comprar tal scanner, tal produto, todo mundo trabalharia, todo mundo ganharia mais dinheiro. Então, acho que esse corporativismo falta. Falando aqui, né, de um grande exemplo do Marcos lá da Frison, o Marcos da Frison, ele mantém uma unidade na Inglaterra para ele ter acesso
uma unidade comercial na Inglaterra para ele ter acesso às informações de scanners de veículos da Mercedes, da BMW, lá, porque para o Brasil ninguém fornece. Chinês é pior ainda, chinês não divulga nada. A gente está aqui na mão de isso a gente GWM. Pode fazer um próximo bate-papo, mas isso é uma grande dor das oficinas. Uma grande dor, é uma enorme dor. A gente não consegue ter acesso, né? E assim, por quê? Porque a concessionária quer o cliente dentro da concessionária. Ela quer o cliente lá dentro. E enquanto ele vai gastar comigo 5 mil, ela vai gastar 20. E ela quer ele. Então, se houvesse o corporativismo entre nós, que eu prego isso há muito tempo e é muito difícil, mas eu acho que seria um grande caminho. E o que eu bato muito na tecla e o conselho, né, que eu deixo é sempre façam a manutenção preventiva, se antecipem, pensa preventivamente. E o LDF é uma preventiva. Putz, se eu não posso pagar os 4 mil de franquia do Palio que bateu, se eu tivesse o LDF, eu não teria que me preocupar com isso. Sim. Eu já estou me prevenindo, né? Já é uma manutenção preventiva subjetiva, vamos dizer assim. Então eu acho que você tem que se antecipar o problema. O seguro é uma preventiva, o LDF é uma preventiva, a manutenção que eu prego, ela é preventiva porque ela é muito mais barata, não adianta, a corretiva ela é caríssima. Eu conversei com o Kleber outro dia lá na empresa e falei para ele que deveria existir, aí cabe mais um podcast, deveria existir um seguro para mecânica, porque eu acho que seria um sucesso. Aí eu falei, Kleber, o Kleber falou assim para mim, Alexandre, já existiu e não funcionou por causa de falcatrua, de fraude. Olha que nível, né? E hoje em dia, por exemplo, você vai fazer um câmbio automático de um carro. Você vai fazer um reparo de um câmbio automático de um carro, fica às vezes muito mais caro do que qualquer sinistro de funilaria e pintura. Você vai fazer um câmbio automático, um reparo de um motor, de um câmbio, 30, 40, 50 mil reais, 60 mil reais. Tá cheio de serviço de funilaria e pintura que você vai fazer isso dá perda total. Exato. Sim. E um câmbio automático você tem que fazer, porque senão ou você perdeu o carro, ou você anda ou você faz o serviço ou você perdeu o carro, né? Você fica o carro parado. Então, eu acho que é um filão de negócio. Fica aí a dica para a Súria. Eu acho que é um baita de um filão de negócio que tem que ser muito bem estudado. Mas se tivessem, né, só pessoas sérias envolvidas, a coisa funcionaria. Sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas basicamente é isso. Obrigado. Legal. Obrigado pelo convite. Obrigado, Suelen. Obrigado, Andréia. Obrigado, Kleber. É sempre um prazer enorme, né, estar com vocês aqui, sempre aprendendo, né, sempre trocando ideias e esse ecossistema, essa sinergia aqui, acho que só faz a gente crescer Sim. cada vez mais. Com certeza. Foi um grande prazer. Obrigado. A gente que agradece. Imagina. No caso do Sindirepa, a única dica que a gente dá, né, que nós damos para as oficinas, é falar com a gente, fala com o Sindirepa. Se a gente não conseguir Vou dar mais um conselho, vou dar um último conselho. Você que não é associado ao Sindirepa, vale muito a pena. Você não sabe as vantagens que você está deixando de ter lá, de aproveitar. Exatamente. Exatamente. O Sindirepa, ele justamente é um prestador de serviço para o setor para levar benefícios para suas oficinas, né? E, consequentemente, essa oficina vai conseguir atender cada vez melhor o seu cliente, né? Então, fala com a gente tem solução para praticamente tudo que a oficina precisa, que vai desde a parte de gestão até a parte técnica, até a parte com parcerias, e é justamente isso que a gente está fazendo, né? Levar prestação de serviço para as oficinas e parceria como nós fizemos agora com a LDF. Legal. Só não tem pizza de mussarela. Bom, pessoal, muito prazeroso ter essa troca com vocês. Pessoal das oficinas, é uma grande oportunidade. Relacionamento conta muito. Vocês têm um poder nas mãos, então façam uso disso. Tem muitos canais que geram uma receita incrível, que é vitalícia, porque enquanto esse cliente está ativo, você vai continuar recebendo. Então,
divulgue, coloque isso no seu dia a dia, pega a sua funcionária que está lá, às vezes tem um momento de ociosidade, coloca ela para mandar o WhatsApp, para publicar na rede social. Vocês vão começar e a gente vai ter muito orgulho do que a gente vai construir aqui e que seja o primeiro de outros produtos que a gente vai construir. Eu acredito muito nesse projeto e quero que vocês acreditem também, porque a gente vai fazer história com esse projeto, com o livro de franquia, linha de receita para vocês e mais fidelização para os clientes, que agora serão segurados, Sura também. Nossa, Perfeito. Muito bacana, muito legal. Eu quero agradecer vocês por terem vindo aqui. Uma outra coisa que eu sempre falo, o maior ativo que a gente tem é o tempo, né? Então, quando uma pessoa doa tempo para você, valorize. Sim. Porque, né, ele cada dia que passa tá mais escasso Tá e a gente mais vai ficando escasso. mais velho e vai valorizando mais ele, É. né? Então, obrigado pelo tempo de vocês, de Imagina, verdade mesmo, que vieram imagina. aqui. Uma gentileza. E você que é reparador, né? A gente está em setores, e eu estou no mercado de seguros, que normalmente não são setores desejados. Nós não vendemos bolsas, sapatos, parque de diversão e nem refeições. Então, ou a gente se aproxima do cliente de forma intencional e constrói uma relação de confiança com ele, ou a gente vai ficar sempre chovendo no molhado, né? O que é que ninguém quer. Todo mundo quer crescer. A empresa que não cresce pelo menos 15% ao ano está diminuindo de tamanho. Em 2, 3 anos você não existe mais. Então, receitas adicionais que vêm de provedores de confiança e que tem um processo simples são formas de você criar uma relação com o seu cliente, mas também monetizar o teu negócio. E toda receita extra é bem-vinda. Se você tem segurança para fazer isso, faça. E conta com a gente. Né? A gente tem um time para atender, para esclarecer dúvida. A gente tem aí tecnologia embarcada, a gente tem experiência. Não é a primeira vez que eu desenvolvo alguma coisa nessa linha, oferecendo produtos para canais alternativos. O meu mantra é: todo mundo vai vender seguros, direta ou indiretamente, todo mundo influencia. Eu falo isso todos os dias. Recentemente participei de um livro onde o meu capítulo se chamava Todo Mundo Vai Vender Seguros, porque os canais conhecidos hoje de seguros, eles são canais ainda pequenos para a necessidade que a gente tem. Num mundo mais desenvolvido, o seguro está muito ligado ao índice de desenvolvimento humano. As nações que têm o seguro participando mais do PIB, não por coincidência o índice de desenvolvimento humano é maior, porque as pessoas têm mais consciência, se previnem mais, guardam mais dinheiro, cuidam melhor da saúde. Então existe uma relação de causa e efeito nesse mercado, eu acredito muito nisso. Então pretendo continuar os próximos 30 anos nesse mercado ainda. Então você está falando com gente séria, com gente que gosta do que faz e com gente que está aqui para realmente construir algo relevante para você e para o teu cliente. Não tem então, nenhum aventureiro aqui. Não tem né? nenhum Não tem aventureiro. ninguém aqui com menos de 20, 30 anos no mercado. Não né? tem. Exatamente. Sindirepa já tem 80 anos, vai para 85 anos. Sura na também, verdade. né? 80 80 Sura anos, também. né? São entidades sérias, são pessoas Muitos. sérias. Todo o processo tem momentos de estresse, tem momentos de atrito. Em qualquer mercado, tem gente que reclama do iPhone, mas faz parte do processo. Ele Sim. troca o aparelho e resolveu o problema. Então a gente está aqui para apoiá-los e não tenho dúvida de que esse é só o começo de uma jornada que ainda vai produzir uma transformação muito importante Eu acho que no tem nosso que... e no mercado de vocês. Eu acho que tem que parar de ver o corretor como corretor e ver como consultor. Sim. Né, Cleber? O consultor, né? Eu tô te dando uma assistência, né? Não Sim. não tô fazendo uma correção de valores aqui para você gastar menos, né? Olha, teu seguro é como a Andrea falou, né? Pois eu tô te ligando hoje, eu vou te ligar daqui 1 ano. E nesse 1 ano, você sabe o que aconteceu comigo? Sim. Né? Então, é um consultor, né? É um parceiro, né? Sim, a ideia é essa, trazer Tá parceria sempre pra presente, vocês. né? Foi excelente, espero que a gente tenha esclarecido um pouco das dúvidas, mas todas as outras dúvidas a gente vai deixar um link aqui para você entrar em contato e esclarecer com a gente. Esteja à vontade para entrar em contato e muito sucesso a todos. Pra Era nós. isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Obrigada. Um abraço, Obrigada. obrigado vocês, um abração.